Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, nessa live, a gente vai falar como potencializar seus ganhos de massa muscular. Como que você deve treinar, qual que é o melhor tipo de treino, o que você deve comer e como você deve descansar nesse processo todo para você aumentar os seus ganhos de massa muscular e ter um melhor resultado aí. Então vamos comigo? Olá pessoal, tudo bem? Para você que ainda não me conhece, eu sou o Fernando de Mello, eu sou personal trainer e hoje eu vou falar como você pode potencializar os seus ganhos de massa muscular. Se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, sobre algo que eu vou falar aqui nesse vídeo, você pode deixar aqui nos comentários que eu terei prazer de te responder e ler o seu comentário, tá bom? Se você ainda não é inscrito no meu canal, no meu perfil no Instagram, no Facebook e no Telegram, você pode se inscrever que eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? E aí você pode ativar o sininho de notificações também para você receber todos os vídeos aqui do canal sobre exercício físico e saúde. Vamos lá, vamos para o que interessa então. O que é o ganho de massa muscular? De forma técnica, a gente chama o ganho de massa muscular de hipertrofia. E o que é a hipertrofia? A hipertrofia é quando você começa a aumentar a sua massa muscular, quando a gente aumenta a área do nosso músculo. Falando de maneira mais científica, é quando você aumenta a secção transversa do seu músculo. O que quer dizer isso? Que você vai aumentar a espessura do seu músculo. Então, basicamente, hipertrofia seria isso, aumentar a área de secção transversa do músculo. E como que você faz para ganhar massa muscular? Existem várias formas de treinamento, várias formas de dieta que tem como propósito aumentar a massa muscular. Mas normalmente o que é mais eficiente para o seu ganho de massa muscular é você fazer uma dieta rica em proteína. E o que é proteína? A proteína são os alimentos como carne, ovo, derivados de leite, o próprio leite, a soja. Então esses são exemplos de alimentos que são ricos em proteína, que ajudam na construção, no ganho de massa muscular. Só o fato de você consumir esses alimentos, ele já aumenta ali a síntese, a produção de massa muscular no seu corpo. Porém, isso tem um efeito limitado, né? Não basta você só comer alimentos assim ricos em proteína que você vai ganhar massa muscular. É preciso que você faça um treinamento. Como todo mundo aqui que já me segue sabe, e para quem é novo, eu não sou nutricionista, tá? Então eu não vou passar uma dieta para vocês fazer, mas eu vou dar algumas dicas muito importantes que vão fazer toda a diferença na hora de você fazer a sua alimentação ali. O que a Associação Internacional de Nutrição Esportiva recomenda? Que você consuma em média de 1,4 a 2 gramas de proteína por quilo corporal, ou seja, você tem que consumir uma quantidade ideal de proteína para você potencializar os seus ganhos de massa muscular. Então, como que eu faço esse cálculo? Você vai pegar o seu peso ali e você vai ter que calcular o quanto de proteína você tem que consumir por dia. Então, em média ali, se uma pessoa tem 70 quilos e se ela vai consumir 2 gramas de proteína por quilo corporal, ela teria que consumir ali 140 gramas de proteína em média por dia. É bastante coisa. E como que você faz para chegar nesse número, calcular isso? Eu sugiro que você procure um nutricionista, né, para te orientar e dar as dicas ali certinho de quanto você precisa comer e que horário você precisa comer. Porém, você pode fazer isso de maneira sozinho também, se você não tiver condições de consultar um nutricionista. Você pode pegar os alimentos que você consome no dia a dia, por exemplo, o ovo. Um ovo tem em média 5 a 6 gramas de proteína. Então você pode pegar tudo aquilo que você come no seu dia, colocar lá na internet, no Google e pesquisar o quanto tem de proteína cada alimento que você consome, aí você vai ver se você está atingindo a quantidade necessária ou não. Aí você vai somando todas as proteínas que tem nos alimentos que você consome naquele dia. Então o ideal é que você fique nessa média aí de 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo corporal no dia. Se você pegar em média um pedaço de bife de 100 gramas de frango, de peito de frango ou de carne vermelha, você vai ter uma média de 20 gramas de proteína. Por exemplo, se você pegar um ovo, você tem em média de 5 a 6 gramas
de proteína. Então você vai somando todos esses alimentos que você consome no seu dia a dia e você vê se você atinge esse nível ideal de consumo de proteína. Você está se alimentando bem, comendo bastante proteína, comendo bastante carboidrato também, que é importante, que o carboidrato aumenta a produção de insulina. A insulina é um hormônio anabólico também, que ajuda no ganho de massa muscular, então você precisa comer bastante quem quer ganhar massa muscular e principalmente, como eu falei aqui, né, a proteína. Então é o seguinte, se você fez o consumo ideal de proteína, você está comendo mais carboidratos também, você está consumindo bastante alimento, então é importante que você faça um estímulo para aumentar a sua massa muscular. Qual é esse estímulo? Esse estímulo é o exercício físico. E qual o tipo de exercício físico você tem que fazer para aumentar a sua força muscular, aumentar a sua massa muscular? É importante que você faça o treinamento específico de força e hipertrofia. O que é esse treinamento de força e hipertrofia? O treinamento de hipertrofia é aquele treinamento clássico que a gente pode fazer nas academias de musculação. Você também pode fazer com peso corporal, você pode fazer com elástico, você pode fazer com barra, pode treinar em casa. Existem várias formas de você fazer esse treino de força e hipertrofia. Basicamente, todos os exercícios que trabalham força e hipertrofia envolvem resistência, envolve alguma carga e envolve contração muscular. Então é basicamente isso. E quanto você deve treinar para potencializar os seus resultados? É interessante que você treine no mínimo 2 vezes na semana cada grupo muscular para você ter um efeito aí maior de ganho de massa muscular, né? Mas os estudos têm mostrado que se você treinar 3 vezes na semana cada grupo muscular, você tem um efeito melhor ainda do seu ganho de massa muscular. Vamos supor que você queira ganhar mais massa muscular nos braços, então é interessante que você treine esse grupo muscular 3 vezes na semana, que aí você vai conseguir um resultado melhor nele. Tem muita gente que começa a treinar, né, fica super empolgado e quer treinar todos os dias, mas eu não aconselho treinar todos os dias. Por quê? Geralmente, quando a pessoa treina todos os dias, ela pode aumentar o risco de lesão dela e também ela pode sobrecarregar os seus músculos, a sua articulação e não dá tempo do músculo recuperar e crescer. Então, você precisa de um descanso também para o seu músculo crescer. Durante o seu treino, você gasta suas fontes de energia, você fica fadigado, você esgota ali o seu glicogênio, a sua creatina, as suas fontes de energia e você desgasta o seu músculo e gera aquele processo que a gente chama de microlesão, que é um pequeno rompimento da nossa fibra muscular. E depois, quando você vai descansar, que o seu músculo recupera e produz mais massa muscular. Então não é durante o treino que você tem o seu resultado de ganho de massa muscular, mas sim quando você descansa. Então você não pode treinar todo dia aquele mesmo grupo muscular. Tem algumas pessoas que treinam todo dia e têm resultado de ganho de massa muscular, porém são a minoria das pessoas, são poucos que têm isso. Se você treinar ali 3 vezes na semana o mesmo grupo muscular que você quer ter mais resultado, com certeza vai ser mais eficiente e praticamente todo mundo que fez esse treinamento de 3 vezes na semana tem resultado. Existem estudos que comprovam isso, então é mais seguro você treinar menos e ter um bom resultado do que você treinar todo dia e em algum momento você até pode perder massa muscular dependendo do seu metabolismo e da sua genética. Então, quais são os fatores importantes no treinamento além dessa frequência semanal, né? Então, fazer 3 vezes na semana e durante o treino é interessante que você fadigue durante o treino. Você pode treinar com altas cargas ali próximo da sua força máxima, né? O que é indicado para ganhar massa muscular? Geralmente a gente tem como conhecimento trabalhar ali próximo das cargas máximas, de 80%, 70% do RM. O que seria o RM? Você pega lá um exercício que você vai fazer, por exemplo, o supino, aquele que a gente faz pelo peitoral. Você ergue a sua força máxima nesse exercício. Isso seria um teste de RM. Aí você vai pegar lá, vamos supor que você tenha erguido 100 quilos nesse exercício. 80% seria 80 quilos. Então, se você treinar ali entre 70% e 80% da sua força máxima, você está trabalhando um exercício para hipertrofia. Porém, os estudos mais recentes mostram que você pode treinar com cargas mais leves também, até 30% da sua força máxima
e ter resultados de hipertrofia. Então por isso que é muito válido, você pode fazer exercício em casa, exercício com elástico, exercícios com peso mais leve, que você vai ter resultado de ganho de massa muscular sim. Porém é importante que você se esforce no seu treino. O exercício não pode ser uma coisa muito fácil, você precisa fadigar o seu músculo para você ter resultado de ganho de massa muscular. Existem alguns estudos que mostram, por exemplo, o treinamento até a falha. E o que seria esse treinamento até a falha? Seria você fazer o exercício até não aguentar mais. Você começa a fazer repetições lá e o seu músculo falha, você não consegue repetir mais nenhuma vez. Isso seria o treinamento até a falha. Hoje a gente já sabe que não é necessário treinar até a falha para você ter ganho de massa muscular. Porém, se você for fazer o treino com uma carga muito leve, é importante que você chegue próximo da falha para você ter um ganho de massa muscular, para compensar a carga baixa que você está utilizando no seu treino. Se você estiver utilizando uma carga alta ali, com peso bem forte para você, que está ali em cerca de 80% a 70% do seu RM, você vai ter um trabalho excelente que não vai precisar chegar até a falha, tá bom? Então esse é um aspecto bem interessante. Então você pode treinar em casa, treinar com elástico, treinar com peso corporal e chegar próximo da falha, que você vai ter um resultado de hipertrofia legal. E durante o seu treino é importante você também fazer as pausas entre as séries dos exercícios. Vamos supor que você vai fazer 12 repetições de um exercício para panturrilha. Você terminou essas 12 repetições, o ideal é que você descanse de 1 minuto a 2 minutos para você repetir o exercício novamente, caso você queira potencializar o ganho de massa muscular na sua panturrilha. Por quê? Esse descanso ele é importante para você recuperar as suas reservas de energia. Quando a gente está fazendo força, a nossa principal fonte de energia é a fosfocreatina e a glicose. E quando você dá esse descanso de 1 minuto a 2 minutos, você consegue recuperar essa energia, essa fonte de energia, e consegue fazer o exercício novamente com muita força. Então você precisa dar esse descanso. Se você não descansar, provavelmente na próxima série que você for fazer, você vai conseguir realizar menos movimento e isso vai descaracterizar um pouco do treino aí de ganho de massa muscular. Isso não quer dizer que você não vá ganhar nada de massa muscular se você não descansar. Porém, os melhores resultados de ganho de massa muscular e hipertrofia se dão ali quando a pessoa descansa entre 1 minuto a 2 minutos entre cada série. Sendo que as pessoas que descansam 2 minutos têm melhor resultado ainda. Porém, tem muita gente que não tem muito tempo para treinar e não consegue fazer uma série de exercício e parar 2 minutos e descansar, né? Às vezes fica até monótono o treino, né? Você descansar muito, faz uma série ali, fica parado, você acaba dispersando. Mas é melhor que você treine, tá? Mesmo que você não faça 2 minutos de descanso entre cada exercício, você pode fazer 1 ou fazer 30 segundos de descanso. O importante é que você treine, porém para potencializar, isso é o que é mostrado cientificamente aí que dá mais resultado, tá bom? Então, agora a gente já sabe, tem que treinar 3 vezes na semana, dar o descanso de 1 a 2 minutos entre cada exercício. E qual o treino eu devo fazer? É importante também, pessoal, que você faça esse treino específico de hipertrofia, porque a gente vê que o nosso corpo ele se adapta de acordo com o treinamento que a gente faz e de acordo com a nossa genética. É só você olhar um corredor, por exemplo, que corre 100 metros, o cara é muito forte, porque ele faz movimento de explosão, movimentos que exigem velocidade e força dele. Se você pegar uma pessoa que corre uma maratona, geralmente o maratonista ele precisa de resistência e ele tem uma adaptação muscular diferente. O maratonista ele é magrinho, ele tem pouca massa muscular. O corredor de 100 metros ele é forte, ele tem muita massa muscular. Por que isso acontece? Vocês já repararam nisso? Isso geralmente acontece porque o nosso corpo se adapta de maneira específica ao treinamento. Então a gente precisa fazer um treino que seja específico para ganhar massa muscular. Se você vai treinar na academia ou em casa, é importante, se você quer ganhar massa muscular, você faça o treino de força, o treino de hipertrofia antes. Se você vai fazer agachamento, quer ganhar força na perna, é importante que você faça agachamento, por exemplo, antes de correr. Se você quer correr, ganhar capacidade cardiovascular, mas a sua prioridade é ganhar massa muscular, você tem que fazer o exercício localizado de força antes. Porque tem pessoas que fazem lá, chegam na academia
ou vão treinar em casa, correm meia hora, 20 minutos, 1 hora e depois vão fazer o exercício muscular localizado. Se você fizer isso, isso vai prejudicar o seu ganho de massa muscular. Isso é chamado treinamento concorrente na educação física, a gente tem esse termo aí. Então, quanto mais você colocar um treinamento aeróbico próximo do seu treinamento de força, mais ele vai interferir no seu ganho de massa muscular. Então, isso pode prejudicar, sim, o seu ganho de massa muscular. Então, é importante, se você for fazer um treinamento aeróbico, você quer melhorar sua capacidade cardiovascular, você faça em momentos diferentes ou deixa para fazer seu treino aeróbico depois do treinamento de força, tá bom? Que aí você vai conseguir ter um resultado melhor. E se for possível para você consegue treinar mais vezes na semana, o ideal seria que você fizesse o seu treinamento de força, o seu treinamento de hipertrofia separado do treinamento aeróbico, que aí seria melhor ainda, tá bom? É ideal que você não faça o seu treino aeróbico junto com o seu treino de força, e se você for fazer o seu treino aeróbico, deixa ele para o final do treino, tá bom? Até pelo fator das fontes energéticas. Quando você vai fazer um trabalho de força muscular, você utiliza as primeiras fontes energéticas do nosso corpo, que é a fosfocreatina e a glicose, como eu falei aqui anteriormente. Quando você vai fazer um treino aeróbico, a principal fonte de energia do nosso corpo que a gente utiliza é a gordura, que é uma das últimas fontes a ser utilizada. Então se você faz um treino aeróbico antes, você vai gastar toda a energia que era responsável para produzir força, e aí na hora de treinar você vai ter menos força e vai ter menos resultado aí de ganho de massa muscular. Então é importante aí separar esses dois treinos, tá bom? E antes de a gente continuar aqui essa conversa, eu queria falar um pouquinho para vocês o que traz esse ganho de massa muscular no nosso corpo, né? Que é uma coisa bem interessante, que é um assunto que eu gosto muito de estudar, e eu fiz minha pós-graduação, me especializei basicamente nisso, né? No ganho de massa muscular. E nessa pós-graduação teve uma informação bem interessante que eles trouxeram lá pra gente através de um trabalho, um estudo científico, né, que ganhou até uma premiação internacional, que eles mostram o que causa esse ganho de massa muscular no nosso corpo, né? Então assim, antigamente a gente acreditava, há pouco tempo na verdade, que o que promovia o ganho de massa muscular no nosso corpo seriam as microlesões, ou seja, quando você treina, dá aquela paulada no músculo, você fica com aquela dor muscular, que é uma dor tardia pós-treino, a gente acreditava que era isso que promovia o ganho de massa muscular. Mas os estudos recentes mostram que não é basicamente isso, tá? A gente acreditava que acontecia o quê? Na hora que você treina, você causa um rompimento da fibra muscular, um pequeno rompimento, né? E depois esse rompimento desencadearia o processo de ganho de massa muscular. Mas se descobriu que não é bem isso que acontece. Na verdade, a gente começa a ganhar mais massa muscular depois que diminui esse processo de microlesão. Ali depois de 2, 3 meses, quando a gente já está mais habituado ao treino, já sente menos dor depois do treino, que a gente começa a ganhar mais massa muscular. Por que isso acontece? Geralmente quando a gente treina e tem essa microlesão, a nossa proteína, que é utilizada para construir o músculo, ela, nesse processo do início do treino, ela é mais utilizada para reconstituir o músculo, porque você teve muita microlesão. Então depois que você diminui esse processo de microlesão, você começa a utilizar a proteína que você consome para aumentar a sua massa muscular. Então é o contrário do que a gente imaginava antes, que quanto mais microlesão, mais dor você sente no treino, melhor é o seu treino. Não é necessariamente assim. Para o seu treino ser bom, você não precisa sentir dor no pós-treino, você não precisa sentir dor no momento do treino para dizer que o treino foi bom e eficiente, mas você precisa sim se esforçar, fazer uma boa contração, fazer o treino certinho e se alimentar bem ali para você ter esse resultado de ganho de massa muscular. Então, basicamente, é isso, você não precisa ter essa microlesão, essa dor do músculo para você ter resultado de ganho de massa muscular. E aí, o que você precisa então para ter esse resultado? Você precisa fadigar o seu músculo, você precisa fazer o processo que a gente chama de estresse metabólico.
você forçar ele a ponto de ele gerar ali algumas coisas que vão estimular a síntese proteica. O que é a síntese proteica? É a construção de massa muscular. E como que o nosso músculo é construído? Através da proteína. É igual você construir uma casa. A casa precisa de tijolinho por tijolinho para ela construir uma parede, para ela construir o alicerce. Para a gente construir o nosso músculo, a gente precisa de proteína. A proteína ali é como se fosse o tijolo da nossa casa. Ela vai dando estrutura para o nosso músculo e vai formando ele. Aí quanto mais músculo você tem, mais força você consegue produzir e mais você consegue treinar. Então é basicamente isso. A gente tem um estímulo que é o treino e a dieta que é rica em proteína, que vai ajudar a suprir tudo aquilo que é estimulado pelo treino. Então é basicamente isso, a frequência semanal de 3 vezes na semana, do mesmo grupo muscular para você potencializar seus resultados, dá o descanso de 1 a 2 minutos entre os exercícios e fazer um treinamento específico de força, né? E evitar colocar os exercícios aeróbicos junto ali ao seu treinamento de força. E aí, pessoal, uma coisa que é muito importante é o descanso entre os treinos. Então é importante, como eu já falei, você não treinar todo dia o mesmo grupo muscular e você dar esse descanso, porque é no descanso que o seu corpo ele vai recuperar, vai produzir ali GH, vai produzir testosterona e todos esses hormônios, o seu descanso, a sua alimentação, o seu repouso vai contribuir para a construção ali, para a síntese de proteína e de massa muscular, né? Aí uma coisa que eu estava esquecendo é a variabilidade dos exercícios, né? Para ganhar mais massa muscular é interessante que você varie o seu treino, você faça exercícios diferentes, né? Você vai fazer um treino para peitoral, você vai treinar 2 vezes na semana peitoral ou 3 vezes, dependendo da sua disponibilidade. É interessante que você faça exercícios diferentes em cada treino, por exemplo. Aí depende da estratégia que o professor vai utilizar para você. Mas existem estudos que já comprovam que se você fizer exercícios diferentes no seu treino, isso ajuda a você ganhar mais massa muscular, porque exercícios diferentes vão trabalhar ângulos diferentes, forças diferentes, sua capacidade de realizar exercício de maneira diferente. Então isso ajuda a desenvolver o músculo como um todo. E o interessante do ganho de massa muscular, que é uma coisa que eu queria falar aqui também, é da capacidade dele de produzir benefício para a nossa saúde. Por exemplo, por que eu devo ganhar massa muscular? Existe um estudo bem interessante num livro que foi demonstrado que idosos treinados com 80 anos têm força similares a jovens de 20 a 30 anos sedentários. Então, assim, é muito importante treinar, porque naturalmente, com o envelhecimento, a gente já vai perdendo força e massa muscular. Aproximadamente ali depois dos 40, 50 anos, a tendência é perder força e massa muscular, como um processo do envelhecimento, né? Você vai perdendo isso aí, porque existe a diminuição de produção hormonal, né? No caso das mulheres ali, a menopausa, e nos homens ali, a andropausa, que vai diminuindo ali os hormônios de testosterona, GH e vários hormônios aí responsáveis pela manutenção da massa muscular, né? Então é importante que você treine aí para você manter o seu nível de força. E olha a relevância disso. Imagine só você com 80 anos e você ter a força muscular de uma pessoa jovem sedentária de 20 a 30 anos. Quando o editor editar o vídeo aqui, eu vou pedir para ele colocar aí na tela para vocês verem o gráfico que demonstra esse nível de força aí entre essas populações de diferentes idades, tá? Então é bem interessante aí fazer o treinamento de força para você manter o seu nível aí de força muscular, né? Para você manter sua atividade no dia a dia, ter mais saúde, sem contar que massa muscular também ajuda a prevenir várias doenças cardiovasculares, diabetes, melhora o metabolismo da sua insulina, da glicose. Então é bem interessante aí para a saúde, além da questão estética, né? Então agora eu vou responder algumas perguntas que eu recebi aqui, tá no direct e nas mensagens agora. Então vou dar uma lida aqui e vou responder cada um, tá bom? Vamos lá para a primeira pergunta, então. Aqui tem a pergunta da Silmara, que ela fez: quais os melhores exercícios para ganhar massa muscular? Acho que eu já falei disso, né? Mas eu vou responder agora de maneira mais direta. O mais importante é que você faça exercícios
de força, né? Esses exercícios, como eu falei, musculação com o peso corporal, com elástico, que envolva alguma resistência, que você trabalha aí nessa faixa de 30 a 80% da sua força máxima, sempre procurando fadigar o seu músculo, né? Chegando próximo da falha muscular aí e ter esse treinamento específico, né? Não fazer um treinamento muito aeróbico, com muitos exercícios sem descanso, que aí você não vai priorizar o ganho de massa muscular. Você pode ter ganho de massa muscular, como acontece aí nas práticas como CrossFit, e tem vários tipos de treino que dão ganho de massa muscular. Porém, esse não é um foco específico. Se você quer potencializar o seu ganho, é importante que você faça o treinamento de maneira mais pausada, mais concentrada e com mais descanso, tá bom? Vamos aqui para outra pergunta. Tem a pergunta da Mariana. Quanto tempo leva para ter resultado, para ter ganho de massa muscular? Normalmente, a média é de 2 a 3 meses para você ter ganho de massa muscular. Isso falando de maneira natural, né? Sem uso de nenhum efeito ergogênico. Só você treinando ali e se alimentando normalzinho, você consegue ter um resultado bacana aí de 2 a 3 meses de treinamento. Então, ao meu ver, é muito rápido, tá, pessoal? Tem muita gente que acha que é demorado para ganhar massa muscular. Realmente, você não vai transformar o seu corpo assim em 2, 3 meses, assim, absolutamente. Mas você vai melhorar a sua disposição, você vai melhorar a funcionalidade do seu corpo e você já vai começar a ganhar massa muscular. Porém, para você ter uma transformação grande no seu corpo, leva um tempo aí, 1 ou 2 anos de treinamento regular, tá bom? Então vamos lá agora para outra pergunta aqui, vamos ver. Outra pergunta ainda da Mariana, e a Fernanda também foi uma pergunta relacionada a isso. Depois dos 30 anos, é possível ganhar massa muscular? Começa a ter mais dificuldade? Com os 30 anos ainda, pessoal, é tranquilo para ganhar massa muscular. É só você treinar, fazer sua dieta ali rica em proteína, que você vai ter um resultado bom. Lógico que tudo isso depende também da sua genética. Tem pessoas que têm mais facilidade de ganhar massa muscular e outras não. Então você precisa reconhecer o seu limite para você não sofrer demais com isso também. Existem vários tipos de formato corporal, né? Por exemplo, os biotipos, né? Que são o mesomorfo, endomorfo e o ectomorfo. Então são pessoas que têm tipos corporais diferentes. Por exemplo, o ectomorfo, na verdade, são as pessoas que são mais longilíneas e que têm a estrutura óssea menor. O mesomorfo são as pessoas intermediárias ali, que ganham massa muscular e não têm a porcentagem de gordura tão alta, né? E o endomorfo, que são as pessoas que têm mais propensão de ganhar gordura corporal, que geralmente tem a ossatura mais larga, né? Então, assim, você tem que identificar a sua individualidade biológica, a sua genética, e respeitar isso e fazer o protocolo, né? Fazer aquilo que é indicado para você ter mais resultado. Aí o seu resultado muitas vezes depende também da sua genética, mas se você seguir ali o protocolo, fazer o exercício com regularidade, com certeza você vai ter resultado. Algumas pessoas mais, outras menos, algumas vão ter mais rápido, outras vão demorar um pouco mais, tá? E aí teve alguma pessoa que me perguntou também se deve suplementar ou não para ganhar massa muscular. É o seguinte, para você ter um ganho de massa muscular, potencializar o seu ganho, né, como eu falei, é interessante você consumir de 1,4 a 2 gramas de proteína por quilo corporal. Às vezes é muito difícil de consumir isso na nossa alimentação do dia a dia, né? Muitas pessoas não comem muita carne, não comem ovo, não tomam leite, então assim, não consegue atingir esse ideal de proteína. Aí nesses casos, caso você não consiga atingir a quantidade ideal de proteína, é indicado sim que você suplemente. E qual suplemento você pode tomar para ganhar massa muscular? Aí você pode tomar os suplementos de proteína, né? Tem as proteínas do leite, a proteína do ovo, até proteína do arroz, né? E o mais conhecido aí é o whey, que é a proteína do soro do leite, né? Então você pode tomar o suplemento sim, e o suplemento normalmente não faz mal nenhum para a saúde. É só ali um complemento para a sua alimentação, caso você não consiga atingir aquilo que é necessário para o seu dia a dia. Mas é importante que você consulte um nutricionista para saber certinho qual suplemento você deve tomar e em qual quantidade, tá bom?
E pessoal, além ainda do whey, da proteína, né? Você pode tomar também a creatina, né? O carboidrato, que são a maltodestrina, os maltos aí, que ajudam também no ganho de massa muscular. A creatina, ela ajuda não de maneira direta, né? A proteína, por exemplo, do whey, da albumina, elas agem diretamente na construção de massa muscular, né? Porque o nosso músculo ele é constituído de proteína. Porém, a creatina ela vai ajudar no seu ganho de força. Como eu falei anteriormente, a fosfocreatina é a nossa primeira fonte de energia. Então, se você toma um suplemento de creatina, você vai ajudar na produção de energia. Então, você vai conseguir fazer mais força, você vai produzir mais energia, você vai conseguir pegar mais peso. Pegando mais peso, você vai estimular mais o seu músculo, estimulando mais ele, você vai ganhar mais massa muscular. Então, a creatina ajuda a você ganhar massa muscular de maneira indireta, aumentando a sua força. E o carboidrato ajuda também ali na produção de energia, porque é a nossa primeira fonte de energia rápida, né? Então, antes do treino, você pode tomar o carboidrato ali meia hora antes do seu treino, que vai ter um efeito bem interessante. E voltando àquela pergunta lá da Mariana e da Fernanda do treinamento, do ganho de massa muscular depois dos 30 anos, é importante salientar aqui, pessoal, que você consegue ganhar massa muscular em praticamente qualquer idade, desde que você faça tudo que está correto e você não tenha nenhuma doença, desde que você não tenha nenhuma doença degenerativa aí que atrapalhe o seu ganho de massa muscular, tá bom? Então, você consegue ganhar massa muscular depois dos 40, 50, 60, 70, 80 anos. Desde que você faça o treinamento corretinho ali, com regularidade, se alimente bem e faça seu descanso certinho, tá bom? O meu amigo Esdras perguntou, depois de quanto tempo sem malhar eu perco todo o ganho de massa muscular que eu tive? Essa é uma pergunta frequente, né? Que as pessoas param de treinar, vão fazer aquela viagem e ficam preocupados. Nossa, e agora eu vou perder todo o resultado que eu tive. Mas calma lá, pessoal, não precisa se desesperar, tá bom? Eu li alguns estudos interessantes que falam sobre isso, que é o efeito do destreinamento, né? Então, quando você começa a treinar, você vai ficando mais treinado, e quando você para de treinar, você entra no efeito do destreinamento. Lógico, se você parar de treinar, você vai perder a sua massa muscular e provavelmente também vai perder a sua força muscular, tá bom? Porém, a massa muscular você perde mais rápido do que a força. Por quê? Para você manter a sua massa muscular, o seu corpo ele precisa se esforçar para isso. Porque ele precisa produzir massa muscular, ele precisa consumir mais proteína. Você precisa de um estímulo maior para você manter a sua massa muscular. A força, ela depende também de um caráter neural adaptativo, tá? Por isso que no início do treino, geralmente, você ganha mais força do que massa muscular, porque a sua parte neural, você vai contraindo melhor o seu músculo, isso aumenta muito a sua força. E um estudo bem interessante que eu li, mostra que em idosos, por exemplo, depois de 4 meses sem treinar, ele perde praticamente toda a massa muscular que ele ganhou treinando ali por alguns meses, 6 meses, tá? E quanto mais tempo você mantém a regularidade treinando, vamos supor ali que você treinou por anos, 10 anos, a tendência é que demore muito mais para você perder essa massa muscular que você construiu em todo esse tempo, tá, pessoal? Se você treinou ali 4, 5 meses, é provável que ali em 2, 3 meses você tenha perdido tudo, né? Aquela massa que você ganhou a mais, né? Então, assim, quanto mais você treina, mais tempo leva para você perder essa massa muscular que você ganhou. E se você, por exemplo, treina 5, 4 vezes na semana e você mantém o estímulo treinando uma vez na semana, você reduz de 5 para uma vez na semana, você consegue manter essa massa muscular por pelo menos 1 ano aí, se for indivíduos jovens, né? Já os idosos não conseguem manter treinando uma vez na semana. Mantém a força muscular, mas a massa muscular não. Então os jovens aí, ó, que falam que não tem tempo para treinar, começaram a treinar e pararam, não desista, pessoal. Se for possível, treine pelo menos uma vez na semana, que você ainda vai ter muito resultado aí. Você pode ainda até ganhar massa muscular por algumas semanas treinando uma vez na semana, se você for jovem, né? Já o idoso, ele precisa de mais estímulo. Por que o idoso precisa de mais estímulo para ganhar massa muscular? Porque naturalmente com o envelhecimento a gente vai perdendo massa muscular. Então, assim, só o fato de você manter a sua massa muscular no envelhecimento
já é um aspecto positivo. Então, se você ganhar massa muscular, você está envelhecendo e está ganhando massa muscular, é melhor ainda. Então, assim, só o fato de você não perder massa muscular já é bom para quem é idoso. E se você ganhar, melhor ainda. Então, por isso que você precisa de mais estímulo. Quanto mais idade você tiver, mais estímulo provavelmente você vai precisar para ganhar massa muscular, tá bom? Vai precisar de uma frequência maior aí. Raquel perguntou o seguinte: o treino aeróbico pode ser o quê? Caso seja para fazer um dia diferente do treino de força, tá? Então, assim, o treino aeróbico, basicamente, é aquele treino que pega mais a nossa parte cardiovascular, tá bom, pessoal? É aquele treino que a gente faz com pouca pausa ou nenhuma pausa, ou é um treino contínuo. Por exemplo, uma corrida de meia hora, uma caminhada de longa distância. Esses exercícios são aeróbicos. O treinamento, por exemplo, de força muscular, ele pode ter uma característica aeróbica também, tá? Não é basicamente o exercício que você faz que determina se ele é aeróbico ou não, mas a forma como ele é feito. Por exemplo, você pode fazer uma corrida de 100 metros e essa corrida não vai ser aeróbica, vai ser uma corrida de explosão. Ela não vai trabalhar a sua parte cardiovascular essencialmente, tá bom? Você pode ver que o corredor de 100 metros ele não fica ofegante. Já o cara que corre uma maratona, ele fica muito ofegante, trabalha muita parte cardiovascular. Então é um exercício contínuo, prolongado, é caracterizado como exercício aeróbico, que tem como fonte de energia principal a gordura, tá bom? E a gente utiliza o oxigênio para produzir energia. Então, se você fizer um treinamento, por exemplo, de musculação com vários exercícios seguidos, sem descanso ou com pouco descanso, você está trabalhando força, porém com uma característica aeróbica, porque você dá pouco descanso. E aí, se você quiser focar principalmente no ganho de massa muscular, o ideal seria que você desse uma pausa maior entre cada exercício, tá? Como eu falei aqui, de 1 a 2 minutos. Mas como muita gente não tem tempo para dar 2 minutos de descanso entre cada exercício, normalmente se dá 1 minuto ali de descanso, tá bom? Mas depende da estratégia, do que vai ser proposto, qual o seu nível de treinamento e como o professor vai encaixar tudo isso aí à sua rotina, tá bom? A Raquel mandou aqui também uma pergunta de quanto tempo de exercício aeróbico, quanto tempo de treino aeróbico. Então é o seguinte, pessoal, se você tem disponibilidade, por exemplo, de treinar 4 vezes na semana e o seu foco principal é ganhar massa muscular, o interessante seria que você fizesse ali na sua semana 1 ou no máximo 2 treinos aeróbicos na semana, tá? E o seu foco principal é ganhar massa muscular. Então você tem que treinar mais o treino de hipertrofia, esse treino que promove ganho de massa muscular, né? E sempre, por exemplo, se você não tiver tempo, Fernando, eu quero ganhar massa muscular, mas é importante para mim também perder gordura. Então você pode, por exemplo, fazer esse treino no mesmo dia, porém fazer o treino aeróbico por último ou um horário diferente. Por exemplo, eu faço treinamento de força para ganhar massa muscular de manhã e faço treinamento aeróbico à noite, que aí a interferência de um treino no outro vai ser menor. Ou, por exemplo, eu tenho disponibilidade para treinar todo dia da semana. O que eu faço? Você pode treinar 3 vezes na semana um treino de força e 2 vezes na semana um treino aeróbico, que aí o seu foco maior está sendo no ganho de massa muscular. E fazer sempre o treino aeróbico em dia separado do treino de força, se você tiver essa disponibilidade, né? Mas aí, Fernando, você deve estar pensando aí, você falou que tem que treinar de 2 a 3 vezes na semana o mesmo grupo muscular, mas eu só consigo treinar 2 a 3 dias na semana, aí como é que eu faço? Aí você conversa com o seu professor, com o seu personal, quem foi, alguém que você tiver contato aí, ou você até pode mandar para mim também, que eu ajudo você a montar o seu treino aí. Você só tem 3 dias ou 2 dias disponível para treinar, e como que você vai treinar esses grupos musculares novamente? O que você pode fazer? Se você só tem 2 dias, nesses 2 dias você pode treinar todos os grupos musculares. No treino você faz um exercício de peitoral, um de costas, um de perna, um de bíceps, um de tríceps. Então você treina todos os grupos musculares naquele dia e no segundo dia que você tiver disponível, você treina todos os grupos musculares de novo, que aí você vai ter 2 estímulos na semana.
Então é interessante você manter esses estímulos durante a semana, porque se você manter um espaço muito grande, o seu corpo ele tende a declinar, ele perdeu um pouco o resultado, um pouco de desempenho, né? Então se você conseguir manter desse modo, é melhor. A Silmara comentou aqui que já começou cometendo o erro de treinar todos os dias, mas isso é muito comum, tá, pessoal? Quando a gente está começando a treinar, é muito normal a gente estar motivado, querer ter resultado rápido, né? Isso faz com que a gente queira treinar todos os dias, mas o nosso músculo ele precisa de um tempo, né, para responder, para ter resultado, né, para ganhar massa muscular, para ganhar resistência. Então você precisa do descanso, né? O descanso é tão importante quanto o treino, né? Todos esses elementos são importantes. Descanso, treino e dieta rica em proteína, tá bom? O Ricardo perguntou aqui como é que faz para perder barriga. Então, pessoal, já falei disso em alguns vídeos meus, tá? Mas para perder barriga não é simples assim como a maioria das pessoas pensa. Eu vou me matar de fazer abdominal, isso vai queimar minha gordurinha aqui localizada. Eu vou fazer tal treino, vou fazer o treino HIIT, vou fazendo o local abdômen, vou fazer o queima total. Isso não existe, pessoal, não existe milagre, porque o nosso corpo, a queima de gordura, ela não funciona de maneira localizada. Para a gente ganhar massa muscular, sim. Tanto que tem muitas pessoas que só treinam braço, né, principalmente os homens, e ficam com aquele ombro largo e as pernas fininhas de sabirila, né? Então, assim, a massa muscular a gente ganha de maneira localizada, mas a queima de gordura não acontece de maneira localizada, né? Ela vai depender da sua genética. Tem pessoas que perdem gordura de forma proporcional no corpo, né? Perde gordura na barriga, no braço, nas costas, e tem pessoas que não. Tem pessoas que vão ter mais gordura ali na região abdominal e vão ter mais dificuldade para perder essa gordura. E como que faz para perder ela? Você tem que fazer uma restrição calórica, né? Ou seja, você tem que gastar mais energia do que você consome, então você tem que treinar mais e consumir menos calorias, emagrecer no geral, e aí seu corpo vai perder a gordura daquele local, tá? Mas fazer abdominal é legal sim, você pode fazer, porque abdominal vai fortalecer o músculo do abdômen, e se você perder gordura, provavelmente esse músculo vai ficar mais aparente, vai ter um resultado estético aí legal, caso seja esse o seu objetivo. Então você tem que fazer uma alimentação aí legal, com menos alimentos processados, né? Com menos alimentos calóricos, consumir menos sal, fazer atividades que te dão prazer também, né? Porque aí você vai se sentir melhor, mais satisfeito, e isso vai ajudar a queimar gordura também, porque quando você está muito estressado com muitas atividades, você produz muito cortisol, que é um hormônio, né, do estresse, que pode dificultar aí a queima de gordura, né? Então é importante que você faça atividades de lazer, faça meditação, vai brincar com seu filho, passear com o cachorro, faça várias atividades e procure fazer um exercício físico também que você goste, porque aí você vai manter a regularidade, né? Se você gosta de dançar, vai dançar, se você gosta de pedalar, vai pedalar, que isso vai ajudar você a manter a regularidade. Então, o exercício que emagrece é aquele exercício que você faz. Então, assim, não adianta nada você se matar num dia na academia, achar que isso vai te trazer resultado. É igual para quem quer aprender inglês. A pessoa faz um curso intensivo lá de um mês e depois nunca lê mais nada de inglês. Você acha que ela vai aprender? Não vai. Então, assim, com o nosso corpo é a mesma coisa. Se a gente não manter a regularidade, tanto para o ganho de massa muscular, para perder gordura abdominal, para o resultado que você quiser, se você não manter a regularidade, você vai perder todo o seu desempenho e o seu resultado. Então é importante que você faça uma atividade que você consiga levar para o resto da sua vida aí. Então vai adaptando isso, vai procurando orientação para você ter uma experiência com o exercício físico que seja boa para você. Sempre é possível adaptar a experiência do exercício físico à sua rotina, à sua condição, aos seus gostos. Você pode colocar uma música, você pode fazer um exercício mais dinâmico, um exercício mais clássico, tudo de acordo com o que você gosta, que você precisa, mas você precisa de uma orientação boa para fazer tudo isso, tá bom? A Karina aqui comentou que o avô dela era mais forte que um jovem de 20 anos. Muito legal, Karina. Realmente, tem algumas pessoas que já têm a propensão de ter mais massa muscular, né? E também com o treinamento isso vai potencializando. Então,
Quanto mais você treina, você vai envelhecendo, né? De maneira saudável, com mais força, mais ativo, autônomo, né? Porque é muito ruim você imaginar que você vai envelhecer, e isso é um processo natural, né, da nossa vida. Todo mundo envelhece, mas é ruim você pensar que com o envelhecimento você vai ter que depender de alguém, você não vai ter força suficiente para fazer aquilo que você gosta, para brincar com os seus netos, para viajar, para fazer tudo o que você quer. E é importante que você cuide da sua saúde, treine, faça exercício físico para cuidar de quem você é e fazer aquilo que você gosta, aquilo que você ama para sua vida, né? Então, o mais importante de que tudo, eu acredito que é isso. Pessoal, o Ricardo deixou aqui uma pergunta aqui para saber o biotipo, né? Então, a questão do biotipo é aquelas características que eu falei, né? Se você é uma pessoa muito alta, que tem a ossatura fina, provavelmente você é um ectomorfo, né? Então, se você tem a característica, por exemplo, não tem muita gordura e consegue ganhar massa muscular bem, você é um mesomorfo. O endomorfo geralmente é aquela pessoa que tem facilidade de ganhar peso, até mesmo de ganhar massa muscular, mas junto vem a gordura. Aqui no vídeo eu vou deixar uma imagem que mostra quais as características de cada biotipo físico, tá bom? Aí você consegue ver aí, dar uma pausada no vídeo e você vai conseguir analisar qual é o seu biotipo, tá bom? A Mariana perguntou aqui, ó, se tomar vitaminas antes e depois do treino potencializa o ganho de massa muscular. Então, os suplementos que existem comprovação científica que ajudam no ganho de massa muscular são as proteínas e a creatina. Outros suplementos não existe comprovação científica, tá bom, pessoal? Até existem uns suplementos que o pessoal toma muito, né? Que é o BCAA. Por exemplo, o BCAA se acreditava muito que ele ajudava a ganhar massa muscular. Eu mesmo já tomei BCAA e acreditava muito que isso ia me ajudar, né? Porém, existem alguns estudos atuais que já demonstram que o BCAA não é tão relevante assim para o ganho de massa muscular. Por quê? O BCAA é um conjunto de aminoácidos, né? Porém, ali dentro do BCAA existe poucos aminoácidos, né? Para você ter o resultado de ganho de massa muscular, você precisa de 9 aminoácidos essenciais, que não existe no suplemento do BCAA. Então, se você, por exemplo, comer um pedaço de bife, esse bife ele já vai ter a proteína necessária para você construir massa muscular. Então, assim, é interessante você fazer uma boa alimentação antes de suplementar. Então, para isso, é interessante você procurar um nutricionista, procurar uma boa orientação e fazer uma boa alimentação antes, porque o seu resultado maior vai vir do seu treino e da sua alimentação. A suplementação é só um complemento para quem não consegue suprir tudo aquilo que tem na dieta, né, que precisa para o seu dia a dia. Então, assim, o suplemento não vai fazer milagre também. Ele só vai ajudar ali caso você não consiga atingir aquilo que é necessário na sua dieta. Silmara aqui perguntou se eu tenho no meu canal algum exercício que ajuda no ganho de massa muscular. Então, pessoal, no meu canal eu passo várias dicas de exercícios, tá? Que ajudam sim a ganhar massa muscular. Praticamente todos os exercícios que tem lá, que eu passo de exercícios localizados, por exemplo, de tríceps, de peitoral, de prancha, de abdômen, vocês podem aplicar isso que eu estou falando aqui. Treinar 2 a 3 vezes na semana, dar um intervalo entre cada exercício ali de 1 a 2 minutos. Então você pode aplicar tudo isso nesses exercícios que eu passo ali no canal. E geralmente no final dos vídeos eu sempre falo, né? E agora, inclusive, eu gravei um vídeo de um treinamento com elástico que eu explico. Se você quer trabalhar mais sua capacidade cardiovascular, você quer gastar mais energia, você quer emagrecer, você pode fazer os exercícios com menos descanso ou com descanso nenhum, porque isso vai aumentar a sua frequência cardíaca e vai aumentar o seu gasto calórico naquele treino. Então, se você quer emagrecer, descansa pouco ou quase nada nos treinamentos localizados, que isso ajuda a aumentar a sua frequência cardíaca. E aí também você pode trabalhar, por exemplo, grandes grupos musculares, fazer flexão, exercícios de peitoral, costas e perna, que são grandes grupos musculares. Esses grandes grupos musculares geralmente cansa mais, deixa a gente mais ofegante no exercício, né? E isso ajuda a queimar mais calorias, né? Porque a gente está trabalhando mais grupos musculares e fazendo um esforço maior.
Então, se você quer ganhar massa muscular, você pode seguir essas orientações que eu falei. Faz os exercícios que eu passei, por exemplo, tem treino de panturrilha, tem treino de perna, de glúteo, de abdômen, bíceps, tríceps, costa, peito. Então, tem treino de tudo aí no canal e você pode aplicar essas dicas que eu passei aqui, tá bom? A Raquel perguntou aqui, para quem treina 3 vezes por semana, nos dias que não tem treino, descansa ou faz uma atividade leve? Raquel, depende do seu objetivo geral, tá? Se você quer emagrecer, por exemplo, perder gordura, você pode treinar todos os dias sim uma atividade leve. Por quê? Porque essa atividade leve, ela vai ajudar a aumentar seu gasto calórico. Ou seja, quanto mais dias você treinar na semana, maior chance de você gastar energia, certo? Então, isso é legal. Porém, se você, por exemplo, quer ganhar massa muscular, e você treina 3 vezes na semana, é interessante você ter esses dias de pausa, né? Mas se for uma atividade leve, não tem problema. Se você faz ali uma caminhada, você faz uma dança, legal, pode fazer, que isso não vai interferir tanto ali no seu ganho de massa muscular, vai ser tranquilo, tá bom? O Ricardo perguntou agora aqui, eu já respondi isso anteriormente, de treinar todo dia, né? Como eu já falei, não é legal treinar todo dia, tá, pessoal? Por que que não é? Existem alguns estudos que mostram que se você treinar todo dia, você até pode perder massa muscular. Então, assim, se você treina de 2 a 3 vezes na semana aquele grupo muscular, vamos supor que você quer melhorar a sua panturrilha ou o seu glúteo, seja lá que músculo que for. É interessante você treinar esse músculo de 2 a 3 vezes na semana, porque, como eu falei, você precisa de um tempo para o seu músculo recuperar e crescer e se desenvolver, utilizar a proteína para gerar mais músculo. Então, por isso não é interessante treinar todos os dias, né? Que tem um estudo que eu vou deixar aqui depois disponível, que eu já mostrei aqui no meu canal, que ele mostram que teve algumas pessoas que treinaram todos os dias, 5 vezes na semana, o mesmo grupo muscular e perderam força, né? E perderam massa muscular. Então, assim, para a gente não correr esse risco de perder, é melhor a gente treinar um pouco menos e ter um resultado similar ou igual aí quem treina todos os dias, tá bom? Principalmente se você for iniciante. Você não precisa de todo esse volume, treinar tanto assim para ter resultado. Para quem é iniciante, você treinando pouco, você já tem resultado. Por quê? Porque antes você não fazia nada, você era sedentário. Então, quanto mais destreinado você for, quanto mais sedentário você for, mais chance você tem de ter resultado. Quanto mais treinado você for, menos chance você tem de ter resultado. Vamos pegar um corredor aí profissional de 100 metros. Para você melhorar a velocidade dele é muito difícil, porque ele já é muito bom naquilo que ele faz, ele já está próximo do limite dele. Se a gente pegar um fisiculturista que tem muita massa muscular e pouca gordura, um campeão mundial aí, como era o Arnold Schwarzenegger, né? Tem vários aí, Phil Heath, que são competidores aí de fisiculturismo que tem muita massa muscular. Esses caras, eles não ganham mais muita massa muscular. Por quê? Porque eles já estão próximo do limite deles. Então, assim, uma pessoa iniciante que vai começar a treinar, geralmente ela tem muito resultado porque ela ainda é destreinada. Então, é interessante você não precisa treinar todos os dias e é interessante que você dê um descanso até para você ter mais resultado. Tem pessoas que às vezes treinam direto ali 4, 5 vezes na semana, como experiência minha mesmo profissional, como já dou aula já há 8 anos ou um pouco mais aí, né? Tem alunos que saem uma semana de férias aí e voltam, e às vezes o aluno volta mais forte, porque ele estava treinando ali direto e às vezes não estava conseguindo descansar direito, ia dormir tarde, trabalhava demais e quando ele chegava no treino ele estava cansado. Depois que ele tirou uma semana de férias, ele recuperou, ele volta até mais forte, né? Então isso é natural de acontecer, né? Porém, se você ficar muito tempo sem treinar, né, 2, 3 semanas, aí já vai começando a fazer um efeito reverso, né? Você vai começando a perder um pouco de força aí, tá? Mas aí, geralmente, é interessante você ter pelo menos 1 ou 2 dias de descanso aí, tá? O que a literatura fala é que você tem que ter ali um intervalo de 48 horas de um treino para o outro para você potencializar o seu ganho de massa muscular, tá? Então, se você treinou na segunda, você pode treinar na quarta e depois treina na sexta. E aí você vai alternando aí de acordo com a sua rotina. Flariza perguntou aqui, qual o melhor horário para treinar, no início da manhã ou no final da tarde? Pessoal, tem uma coisa bem interessante que eu li outra vez, que a professora passou na faculdade também, e tem um artigo que fala disso, tá?
Já vou responder mais especificamente a sua pergunta, Clarisa, mas esse trabalho me chamou a atenção porque ele foi feito com idosos, né? E o meu canal aqui produz muita coisa, principalmente para pessoas acima de 40 anos. E esse estudo, eu vou ver depois, eu vou procurar ele, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, tá? Ele mostra que, por exemplo, logo de manhã, no início da manhã, ali 6 horas da manhã, 7 horas, é o horário que mais acontece, por exemplo, infarto e AVC, esses eventos cardiovasculares, né? Então, assim, se você treinar de manhã, o treino, ele naturalmente aumenta a nossa frequência cardíaca, aumenta a nossa temperatura corporal e acelera o nosso batimento cardíaco, né? Então, teoricamente, você treinar de manhã, no início da manhã, se você tem algum problema cardiovascular, não seria muito interessante, principalmente ali para idosos, né? Que é o horário que mais acontece esses eventos. E normalmente é nesse horário que os idosos mais treinam, né? Então é um negócio meio estranho, né? Assim, mas normalmente isso não é discutido, né? Não é falado. E não quer dizer que você treinar de manhã também, você vai ter algum problema de saúde, você vai ter um AVC, um infarto. Não quer dizer isso. Mas se você pode treinar em outro horário, você tem algum problema cardíaco, é interessante que você não faça o treino aí no início da manhã, por causa desse estudo aí que mostrou esses dados, tá bom, pessoal? Mas para o ganho de massa muscular e produção de força, existem estudos que mostram que à noite, ali no final da tarde, é o horário que você tem mais produção de energia, que você está no auge da sua força muscular. Então, assim, nesse horário você consegue produzir mais força e consegue treinar melhor. Mas o horário que você tiver disponível é o melhor horário. Se você tiver de manhã, à tarde, o importante é que você treine e adapte isso à sua rotina. Porém, para o ganho de massa muscular e para a produção de força, parece que à noite é o horário que a gente tem melhor desempenho nesse caso, tá bom? O Ricardo perguntou aqui se pode treinar em jejum. É o seguinte, pessoal, você pode até treinar, mas aí não é interessante que você faça um treino intenso, né? Você tem que conversar com um nutricionista ou com o seu treinador, falar, eu tô em jejum hoje, e então aí ele vai adaptar o treino a você. Você pode fazer uma caminhada leve, alguma coisinha assim, pedalar em jejum. Porém, eu não indico, você não precisa fazer jejum para ter nenhum resultado, para emagrecer e muito menos para ganhar massa muscular. Se você fizer o jejum, provavelmente você vai perder massa muscular. Por quê? Quando você está em jejum, você começa a gastar todas as suas fontes de energia, porque a ideia é essa. Você ficou em jejum, você vai gastar a fosfocreatina, você vai gastar a glicose, você vai gastar a gordura e depois que você não conseguir mais utilizar a gordura como fonte de energia, você vai começar a gastar a sua proteína como fonte de energia. E o que constitui o nosso músculo, que eu falei anteriormente? A proteína. Então você vai começar a queimar massa muscular para produzir movimento. Isso não é interessante, não é isso que a gente quer aqui, né? O vídeo é exatamente o contrário, ajudar a potencializar o ganho de massa muscular. Então é bom sempre você estar bem alimentado antes de você treinar, principalmente ele comer algum carboidrato, né, e alguma proteína para você conseguir treinar bem e desempenhar bem no seu treino. Não é o jejum que vai fazer necessariamente você emagrecer. O jejum ajuda a emagrecer? Ajuda, porém você tem que ver se essa estratégia realmente compensa para você, se ela se encaixa na sua rotina, né? E além do jejum poder diminuir o ganho de massa muscular aí no treino, né, e diminuir o seu desempenho também, ele pode aumentar a produção de cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Que ele vai também dificultar a queima de gordura corporal e também vai diminuir a produção, a síntese de massa muscular. Então não é muito interessante treinar em jejum não, eu não aconselho e você não precisa disso para ter resultado, para emagrecer e nem para ganhar massa muscular, tá bom? A Isabelle mandou aqui uma pergunta perguntando, essa é boa. Ela perguntou, tinha essa dúvida também do que comer antes e pós-treino. Tá, pessoal? Então, ó, tudo que eu tô falando aqui não é baseado na minha opinião, tá bom? Eu tô trazendo informações aqui para vocês do que eu estudei, do que eu vi nos artigos, do que tem nos livros, assim, informações recentes também, tá bom? Então, o que tem falado, o que a literatura, a ciência tem falado do consumo de alimentos, suplementos antes e pós-treino? Que na verdade não importa tanto, parece, tá?
os dados que a gente tem até agora, científico, mostram que não importa tanto você consumir proteína após o treino. Assim, por exemplo, antes a gente acreditava que acabou de treinar, você tem que consumir 20 gramas, 30 gramas de proteína depois do treino, porque essa proteína vai ser utilizada para aumentar a nossa produção de massa muscular, que tem que aproveitar a janela de oportunidade. O que seria essa janela de oportunidade? Acreditava-se que logo após o treino, a gente tem um estímulo para ganho de massa muscular, certo? Então, acreditava-se que esse estímulo abria uma janela de oportunidade. O que é essa janela de oportunidade? O nosso corpo absorve mais proteína 1 ou 2 horas, 3 horas depois do treino. Isso seria a janela de oportunidade. Então você teria que consumir aquela proteína logo após o treino, porque ela seria melhor absorvida e aumentaria o seu resultado de ganho de massa muscular. Mas porém a literatura tem mostrado que essa janela de oportunidade pode durar até 24 horas ou mais. Então se você fez um treino hoje, o que você consumir durante esse dia, o próximo dia, vai estar ajudando ainda o seu ganho de massa muscular. E a sua dieta ela não pode ser feita somente no dia do seu treino. Você tem que comer todo dia aquela proteína para você manter a sua massa muscular e para você aumentar a sua massa muscular. Então, para quem quer emagrecer, por exemplo, a pessoa precisa fazer déficit calórico, ou seja, consumir menos calorias do que ela gasta. Para a pessoa que quer ganhar massa muscular, é importante que ela consuma mais do que ela gasta, porque senão ela vai emagrecer. Então, você precisa comer bastante e comer mais do que você gasta, tá bom? Mas assim, respondendo diretamente essa pergunta, antes do treino é interessante você comer um carboidrato, tá? Pelo menos aí meia hora antes do treino, para você ter energia, principalmente o carboidrato de ação rápida, né? Que pode ser aquela maltodestrina, né? Como suplemento, pode ser uma banana, pode ser até mesmo algum chocolatinho, né? Mas aí você tem que ver com o seu nutricionista, né? Tudo pode assim, desde que você faça com equilíbrio, tá bom? E pós-treino você também pode consumir o carboidrato e a proteína, né? Mas isso não quer dizer que você só vai ter resultado daquela proteína logo depois do treino. Se você não puder consumir a proteína logo depois do treino, se você consumir depois de 1 hora, 2 horas, não vai diretamente interferir no seu resultado. Existe um estudo bem interessante que saiu que demonstram também que pessoas que consumiram proteína antes de dormir tiveram um resultado de ganho de massa muscular maior. Porém, ainda precisa ser investigado melhor isso. Esse estudo foi feito o seguinte: as pessoas consumiam várias porções de proteína durante o dia, certo? E tinha um grupo que consumia antes de dormir. Só esse grupo consumia antes de dormir. E esse grupo teve um ganho maior de massa muscular. Porém, contando as proteínas do dia todo, esse grupo que consumiu a proteína antes de dormir, no total consumia mais proteínas por dia. Então, assim, ainda não se sabe se realmente consumir proteína antes de dormir aumenta o ganho de massa muscular, ou o que aumentou realmente a massa muscular foi o fato dessa pessoa ter consumido mais proteína durante o dia todo dela, tá bom? Mas aí é um indício que talvez consumir proteína antes de dormir ajude a ganhar massa muscular, tá bom, pessoal? A Raquel comentou aqui que é idosa. Não, idosos são considerados pessoas, tá, pessoal? Para deixar bem claro aqui, acima de 60 anos no Brasil e mundialmente nos países desenvolvidos, idosos são considerados ali acima de 65 anos, tá bom? Então, pessoal, resumindo, para potencializar os seus resultados de ganho de massa muscular, você vai precisar, primeiro, fazer um treino específico de força e hipertrofia e treinar ali em cerca de 30 a 80% da sua força máxima e manter uma frequência de treino de 2 a 3 vezes na semana por grupo muscular e evitar fazer muitos treinos aeróbicos e realizar de 3 a 4 séries de cada exercício. O segundo passo seria o quê? Fazer uma dieta rica em proteína, consumir cerca de 1,4 a 2 gramas de proteína por quilo corporal por dia e consumir mais calorias do que você gasta, caso contrário, você vai emagrecer. E o terceiro passo, tão importante quanto os outros, é o descanso adequado. Dar um intervalo aí de no mínimo 48 horas de um treino para o outro e não treinar todos os dias os mesmos grupos
musculares e ter uma boa noite de sono, porque é durante o descanso que o nosso músculo cresce e se desenvolve. E essa é uma receitinha de bolo, tá, pessoal? Que é essencial para você ganhar massa muscular, mas eu recomendo que você procure um profissional de educação física e um nutricionista para adequar a sua dieta e todas essas variáveis do treino ao seu nível de treinamento e a sua individualidade biológica, tá bom? Você pode deixar aqui nos comentários também a sua dúvida lá, você pode me mandar por direct, como for, que eu terei o maior prazer de receber a sua pergunta e te responder, tá bom? Se você ainda não me segue, pode me seguir aí no Instagram, no Facebook, no Telegram. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tenham recebido alguma novidade aí de como potencializar a sua massa muscular e ser mais saudável, ser mais forte, tá bom? E é um prazer aqui passar todo esse conhecimento, todo esse conteúdo que eu tenho para vocês e espero que realmente te ajude, tá bom, pessoal? Um abraço e até mais!